Oi, 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 pessoal! Tudo bom? Começando o nosso segundo dia de Festival da Primavera, junto com a Lu Firpo. Ontem a gente apareceu aqui com a Isa do Dengo, fazendo uma oficina de geleias, que foi um sucesso. E hoje estamos aqui para esse segundo dia de sol no Vila Flores, junto com a Lu Firpo, para a gente aprender um pouco sobre os processos de tingimento natural. Lembrando que o Festival da Primavera ele segue durante toda a semana. Amanhã a gente vai ter uma outra live com a Thalita, da Floricultura aqui do Vila, ensinando a fazer hortas em apartamentos. E na sexta-feira vai ser o fechamento do festival com a Deia de novo, com uma vivência de yoga super especial. Lembrando também que ontem a gente lançou 2 cestas do Festival da Primavera, que vão estar disponíveis durante toda a estação. Então, quem tiver afim, já faça o seu pedido. Encomende sua cesta, tá linda, cheia de produtos e coisas maravilhosas das iniciativas aqui do Vila. E lembrando que, enfim, o festival é gratuito, mas quem quiser apoiar o Vila e a continuidade do nosso trabalho, pode acessar a nossa campanha do Apoia-se, do Programa de Amigos do Vila. E, enfim, contribuir com o festival e com Vila Flores. Tá? Sem mais delongas, vamos apresentar aqui a Lu e, enfim, já começar a nossa vivência de tingimento natural. Olá, Oi, Lu. Feliz primavera! Ê. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha experiência de tingimento natural. Eu sou, como falou a Sophie, Luciana Firpo, sou graduada em bacharel e tenho um espaço aqui no querido Vila Flores, onde compartilho com 2 ceramistas e mais um pintor ceramista também. E, bom, sou ceramista. E já há alguns anos venho trabalhando com alguns dos processos da cerâmica específicos, como a transferência de imagem na cerâmica e a construção de um forninho portátil para queimar. Que isso tem a ver com o tingimento, mas é muito interessante porque, como eu faço esse processo de gravura na cerâmica, a gente prepara tintas, porque não posso utilizar as tintas que são necessárias para a gravura. Então, eu já tenho essa vontade e esse gosto pela alquimia, por misturar os corantes, que na cerâmica são minerais, porque eles vão para o forno e precisam suportar a temperatura que a gente leva a nossa cerâmica. Para aplicar na cerâmica, eu também levo para o papel. Então, a tinta própria da cerâmica vai para o papel. E isso sempre me levou também a querer explorar as tintas vegetais. A questão das plantas, né? Que cores elas têm. E, bom, sempre tive vontade, mas nunca tinha o tempo. Com essa pandemia, esse tempo que mudou completamente nossas vidas, Sim. me deu tempo para estudar, fazer cursos e aprender um pouco de tingimentos no tecido. E, bom, fiz vários cursos, tem muitas pessoas que se dedicam de uma forma muito interessante, tanto para o ensino como o próprio trabalho, né, de tingimento. Então, peguei vários cursos online, tem me esqueci o nome. A Luciana Marrone, que é uma argentina, porque eu sou argentina também. Então, às vezes, a língua me ajuda bastante. Ela tem cursos online, fiz com ela. Fiz também vários cursos, lives. No início da pandemia tinha muitas lives. Então a Matricária, querida, sem dúvida, se vocês tiverem interesse, pode seguir ela, que ela tem um trabalho fantástico e ministrou várias lives. Então tudo isso foi me acrescentando e dando mais desejo de continuar explorando o tingimento natural. Realmente não conheço muito de plantas, venho descobrindo, tem um aplicativo que a gente pode tirar uma foto e saber que planta é muito legal, porque não todas as plantas são tintórias. Então, às vezes, o legal é isso, que a gente pode explorar. Então, tem vários processos, justamente a Luciana Marrone, ela dá umas dicas de como a gente explorar os jardins da nossa casa, no caminho, na rua, encontrar essas plantas tintórias. E eu trouxe aqui assim um pouquinho das minhas experiências
e de plantas que são nativas aqui do Brasil e também que se encontram em vários lugares, né? Até o próprio resíduo da nossa cozinha. Por exemplo, as cascas de cebola. As cascas de cebola, como vocês podem ver, dão umas nuances lindas de amarelos, dourados. Tudo depende da fibra que a gente vai trabalhar, né? Então, também o eucaliptus é muito legal. Aqui descobri esses dias porque eu tento não comprar o material, né? Tentar achar na rua. Aqui temos uma parceria com a Thalita, que ela tem uma floricultura do lado. Aí ela me fornece aí um eucaliptus, pétalas de rosas. E esse material que eu vi que, por exemplo, a Matricária trabalha, até a Flávia Aranha também, ela tem um tingimento lindo com a barba timão. Aí fui no mercado público aqui de Porto Alegre e encontrei um pacotinho. E pensei, vou testar, mas a gente tem que ser consciente também com relação a de onde que ele provém, né? Porque parece que essa espécie é do Cerrado e está em extinção. Como o pau-brasil também, que se explorou da forma que a gente já sabe. Então, tem várias coisas que a gente tem que ter um pouco de cuidado. O urucum, linda essa semente que dá, que nossos povos indígenas têm essa tinta que eles preparam, tanto para pintar seu corpo, como também o tingimento, que dá uns corais, umas cores lindas, muito bonitas. Aí, bom, fazendo esses cursos que comentei, inclusive esse foi não me lembro o nome, desculpe, mas ela está na Doméstica, aquele aplicativo super bacana, que não consigo... Anabel Torres, é mexicana. E ela ensina todo o processo, como a gente registrar esses tingimentos, o tempo. Então, eu fiz, assim, falando a forma assim, mais generalizada, a gente pode dividir as fibras em dois grupos, que seriam as fibras à base de celulosa, que seriam as vegetais, e a base de proteínas. Então, por exemplo, a proteína seria a lã de ovelha, né? E a seda. E a celulosa seria o algodão, o linho. E são esses tecidos que a gente encontra. Aí tem várias cores, o urucum, por isso cada fibra dá tem uma tonalidade, né? Isso, o urucum na lã dá esse laranja. Aí a gente também, aos poucos, vai colocando, vai aprendendo. Aqui somente tem um só mordente. Agora vou explicar que pode ter diversos tipos de mordentado, que é o preparo para receber o corante. Ali tem araucária, aqui é a goiabada, goiabeira, que lindo. Que ela é também alta em tanino. Agora vou explicar um pouquinho também. Que lindo. O abacate, muito bonito. O abacate dá uns rosas. Nossa, nem sabia que dava para fazer com abacate. Isso, o abacate, tanto o caroço como as cascas. Uau. A cebola, que é a minha preferida, uma das minhas preferidas. A gente pode ir no próprio feira e pedir. Eles ficam cascas aqui, mas teve um que falou que tem uma pessoa que busca cascas para fazer chá. Uau! Então tem outras pessoas ali procurando também resíduos, né? Que vão para o lixo, como essas pétalas de rosas também, que ela vai montando seu arranjo floral, a Thalita. E tem pétalas que vão caindo para o descarte e a gente aproveita. Legal. Assim como podem ver, essa blusa que eu tenho, coloquei pétalas de rosa, a mesma folha, o urucum. Tem uma série, isso aqui seria impressão botânica. Sim. Tem várias técnicas super interessantes, então seria um gostinho para vocês continuarem. Tem muito material na internet, muito. Não, e é muito legal isso, né, Lu, que a gente consegue reaproveitar essas coisas que, enfim, seriam descartadas, iriam pro lixo, enfim, que a gente consegue dar um outro propósito, assim, para elas, né? Realmente. E o fato de ter entrado no tingimento é algo novo para mim, tanto a questão do tecido e costura, sei lá, tudo isso. Mas foi muito legal porque mudou muito minha forma de ver e pensar a roupa. Sim. Tem uma menina daqui de Porto Alegre muito legal, que ela tem a marca
Pano da Terra, não me lembro o nome dela, mas ela tem diversas lives, bem bacana. Ela é ambientalista e ela fala da problemática que, para mim, não era algo que eu tinha consciência, né? Da questão têxtil e os tingimentos. E polui muito os rios, as águas. Então, pensar um pouco isso e a relação que tem. Porque muita gente pensa, ele descolora, ele desbota. É um tingimento com um material vivo. Que é aí que entra a questão, que tem a ver uma ceramista com um tingimento. Eu acho que na cerâmica a gente também trabalha com um material vivo, que é a argila. Ele tem todo um processo que é demorado. E o tingimento é igual. Idêntico. O processo é bem longo, mas é fascinante e os resultados são lindos. Então, também para não levar tanto tempo, podemos ir começando. Oba! Eu sempre trabalho com tecido de algodão, porque justamente aqui temos nossas vizinhas que são da COS, da Costura Consciente, que além disso são um banco de tecido, né? E então eu aproveito esse tecido que elas têm, sempre pensando que seja 100% algodão. Inclusive tem tecidos que têm algumas estampas que vocês vão ver agora. Também se utiliza porque dependendo da cor que a gente incluir, aqui eu vou incluir uma cor como a cebola, que dá uma cor mais escura. Então tudo isso varia. Não tenho testado na seda nem no linho, mas minha colega me facilitou, me emprestou a Juliana Nap, minha colega, minha amiga ali de ateliê, me deu um tecido, mas não deu tempo ainda de testar. Tá. Vamos para a técnica. O importante do tecido, do tingimento natural, é o preparo da fibra. Sem isso, nossas tintas, a gente ferve, faz todo o processo. Na primeira lavada vai embora. Vamos anotando aí, pessoal, para não perder as instruções. Então, o tecido de algodão, as fibras, a base de celulosas, elas não são muito amigas do tingimento das tintas naturais. Elas faltam como uma proteína, elas precisam de algo que segure, que isso seria o preparo mordentado. Muitas pessoas utilizam somente sais que são as menos que poluem, né? Sais mais menos poluentes e menos invasivas também para nosso corpo, né? Que é o alúmen de potássio. É um sulfato de alumínio e potássio que ele prepara o tecido para receber. Para ela funciona super bem. Já para o algodão, ele funciona, porém ele precisa de algo além, algo a mais. Que esse algo a mais é o tanino. O tanino, ele existe nas plantas em geral, mas em graus maiores ou menores, né? Então o tanino, por exemplo, está no caroço de abacate, no chá preto, está nas folhas de goiabeira. Então fazer um primeiro banho, ferver ela durante 1 hora, o que ela faz? Ela se fixa o tecido e fica uma união mais forte entre o tanino, o primeiro banho, o alúmen de potássio, vai se fixar o tanino e o corante vai se fixar ao alúmen que está fixado no tanino, que o tanino está fixado no tecido. Sim. Não é complicado, mas porém tem esses passos, como eu falei, tem que fazer esse cuidado para quê? Para dar solidez à cor e durabilidade. Fixar, sim. Só que esses taninos têm uma cor, porque ele, além de ser mordentes, eles tingem. Então a gente sempre regula a porcentagem, porque sempre vai dar uma cor e a gente tem que pensar que isso vai alterar a cor que a gente vai escolher. Sim, final. Então se eu vou fazer uma cor clara, como urucum, eu não vou botar um chá preto, que é o que eu vou fazer hoje. Eu vou botar uma folha de goiabeira, que dá esse clarinho, que não vai interferir, por exemplo. E ali a gente vai explorando. Então o primeiro banho é com tanino. E outro fator muito importante é a lavagem do tecido. Sempre o tecido tem alguma goma, a própria nossas mãos, tudo tem gordura, né? Sim. E tudo isso vai dar um efeito depois no tingimento. Então,
é interessante porque a Flávia Aranha, ela no site dela tem uma receita de um sabão neutro. Isso é muito importante também porque para preparar tanto como mordentado, a gente precisa lavar muito bem o tecido. E depois, Lu, que já tá pronto, também deve ter um cuidado para não sair ou não danificar o tingimento, Isso, né? Isso. Esse sabão que a gente utiliza normalmente são agressivos, então sempre o sabão neutro. E ela dá uma receita muito interessante do sabão neutro, tanto para lavar nosso tecido que vai ser tingido, ou como para neutro. E então, eu esqueci um passo, mas eu já sei o peso. É muito importante pesar para saber a proporção de cada coisa, como por exemplo o tanino. Então o tanino leva um 15% do peso da fibra. Aqui tínhamos 30, dá 4,5 gramas de me confundi, não é por cento. Tá. Mas do chá preto. Eu aqui já fiz ontem à noite o tecido com chá preto. O chá preto, na minha casa, todo mundo toma chá e eu vou guardando os saquinhos. Ah, legal. Então, reutilizo esses saquinhos e caso eu veja que ele está muito claro, eu coloco um novo. Então, aqui tem chá reutilizado e só coloquei um saquinho novo. Entendi. Então, como vocês veem, ele tem que ter uma coloração. Sim, tá bem escurinho. Tá? Por isso, se vocês querem pesar o chá para ter essa proporção, seria 20% do peso da fibra. Mas aqui eu coloquei uns 10 saquinhos e eu vou olhando mais na cor da solução que a gente está fazendo. Se eu vejo escurinha, já tá boa. Entendi. Essa panelinha é uma panelinha que eu fiz em uma oficina muito legal que teve no nosso ateliê. Ai, que linda essa panela. E que deixei para o tingimento. Ela também, sem dúvida, que deve afetar na questão da coloração. Claro. Porque... Então, o que a gente faz? Coloca na panela, umedece o tecido e bota na solução de chá, que seria nosso tanino, nosso primeiro mordente que a gente está preparando nosso tecido para receber a cor da nossa planta ou do nosso é uma super alquimia, né, Lu? Sim, nossa. muito. O pessoal tá adorando aqui, estão falando que gostam muito do teu trabalho. O pessoal também adorou esse caderninho aqui. Ai, muito show. Ai, muito legal. Que bom. Então, aqui poderíamos agregar um pouquinho mais de água, mas o interessante é que ela fique solta. Caso eu não trouxe nenhuma peça maior, porque por conta do tempo, mas vocês pensando que vão preparar em uma blusa, uma camiseta, vocês têm que pensar em um recipiente maior e que ele esteja livremente se movimentando. Então, isso é importante. Aqui vamos levar para o fogo por 1 hora. Então, eu não vou fazer isso porque eu já estou fervendo a água para começar o tingimento. Só para vocês saberem que esse tanino vai por 1 hora no fogo. Após 1 hora de cozimento, de cocção, a gente enxágua. E olha só, o mesmo tecido, aquele clarinho, fica dessa cor. Uau! Já com essa coloração. E aquele que tinha mais escuro fica dessa cor. Nossa, então, que tudo mágico. Isso vai interferir em nossa... Claro, já deu uma super diferença de cor, né? Porque já era mais escuro. A gente tira do tanino do nosso chá e ele está pronto para receber o mordentado de alúmen, que é aquele sulfato de sal, de alumínio e potássio. Como a gente prepara isso, vou mostrar agora também. A gente já sabe que tem 30 gramas de tecido. O alúmen de potássio é um sal. É assim, ele vem ou em pedra. O alúmen de potássio também é chamado de pedra-ume. Sim. Que é utilizado tanto na questão de saúde, vocês podem encontrar na farmácia ou também em químicas. Delvar é um espaço que vende. E
pode vir então assim, como um sal, Aham. ou em pedra, que aí a gente pode moer, tá? Entendi. Então aqui vai 15% do peso da fibra. O tanino pode ir até 20%, mas lembrando que vocês aí regulam segundo a cor. Aham. Aqui a gente vai pesar então 15% do peso, que são 4, mais ou menos aí 4,5. Deu 5, porque se não dá esse... Mas tá certo, pode ir um pouquinho mais, Tá. não se preocupe. Eu vou pegar um pouquinho de água aqui que tem fervendo, só pra... Não vai dar. Tá demais quente. Mas aí, o ideal... Eu esqueci da água quente. O ideal é botar água quente para dissolver esse sal. Tá? Entendi. Então, podemos botar só para vocês verem como seria água quente. Água fervendo, ele dissolve. Feito isso, a gente procura uma bacia, um balde, o que vocês acharem melhor. A gente inclui nessa água o alumínio de potássio. Estando mais morninho, porque aqui dá para ver que o sal ainda está. Sim. Então, a gente já enxaguado do tanino, mergulha no alumbre de potássio e deixa a noite inteira dormindo. Deixa descansando ali. Deixa descansando. Então é muito interessante. A gente precisa se programar pelo tingimento. Por exemplo, eu estou começando a fazer esses aventais e eu faço a purga, que chama, a lavagem e o mordentado um dia antes de começar o tingimento. Eu comprei essa panela maior, mas está me faltando ainda mais tamanho maior. Tá? E é muito legal isso do tempo também, né, Lu? Da gente aprender que as coisas têm o tempo delas, né? E não querer apressar os processos. Não adianta, porque Né? lá no, vai, que nem na cerâmica, eu digo, por isso é tão parecido e eu acho que me encanta, porque a gente pode apressar e não perceber nenhuma diferença, mas lá no fogo que vai revelar aquilo que não fizemos. Então é bem como tu falou. Precisa de tempo, de paciência, e é algo encantador que... Sim. Então, aqui essa já estava mordentada, eu deixei ontem à noite. Já passei no tanino, deixei mordentada no alumbre em espanhol. Só escorremos no dia seguinte e já estão prontas nossos tecidos para receber o tingimento. O tingimento vamos fazer com cebola, que é tão bonita essa cor. Ai, é muito linda. Não, e olha, eu fico impressionada com as diferentes tonalidades, né? Que dá o mesmo material. Né? Nossa, muito e lindo. aqui temos essa questão que falamos previamente, do tanino. Tem tanino, por exemplo, alguns que foram feitos com o caroço de abacate, vai dar uma tonalidade. Um tanino como o chá. Tem o próprio tanino, que é da acácia... a acácia negra. Tem uma empresa que é a Tanaki, que vende os resíduos da indústria, né? E que é um tanino também que dá uma coloração muito bonita. Então varia muito essas cores com esses mordentes, né? Deixa eu falar então que a gente vai fazer o tingimento com casca de cebola. Vocês têm duas possibilidades. Caso vocês vão fazer uma camiseta, como falei, o peso do tecido tem que ser 100% da fibra. Importante. Importante isso. Para começar com uma cor interessante. Podemos fazer com menos, mas vai dar intensidade também menor. Pensem que uma camiseta pesa 100 gramas, as cascas de cebola ocupam muito espaço. Né? Sim. Então, eu nesse caso vou tingir junto com as fibras. Mas se vocês fizerem uma camiseta, vão ter que primeiro extrair o corante. Então, por exemplo, eu botaria na panela a quantidade, se a blusa pesa 150 gramas e tem 150 gramas de cascas de cebola, é um volume interessante. Então, vão ter que ferver primeiro para extrair a cor. A gente depois coa o líquido que já está todo impregnado do corante. E esse resíduo não descartem, porque também
podemos continuar que legal. tingindo, que também vai dar essa variação. Essa variação. De Então, cores. tudo se reaproveita Tudo. e se ressignifica nesse processo. Tanto a variação com tanino dá uma cor, como os banhos que a gente dá. O primeiro banho vai dar um amarelo mais vibrante. O segundo banho, o terceiro banho. Então, nesse momento, não é que vão utilizar só uma vez. Vocês podem reaproveitar. Então, aqui já tenho 30 gramas de casca de cebola. Como é um tecido pequeno, eu posso fazer junto. Eu coloquei naqueles sacos, né, de tecido e eu vou ferver junto com as fibras mordentadas, já prontas. Então isso é bem tranquilo porque até a panela é grandinha, né? Ui, tá mil. Vou botar a cebola. Tem essa colher, tem que cuidar também a questão da... Eu vou botar a cebola, como ele já está fervendo. Olha como já começa. Olha, já tá soltando Já começa. a coloração. Que legal. O tecido também sempre se inclui úmido. E tentar que não fique dobras, né? Sim. Mas essas dobras também são interessantes no tingimento. Vai dar uma marca, uma mancha, uma textura. Aí temos o mais escuro e esse mais clarinho, né? O algodão. Colocamos o tanino, que é o chá preto. Que demais. O pessoal tá adorando aqui. Ai, que bom. Mandando muitos coraçõezinhos. E aqui deixamos por 1 hora. Olha como a cor já fica dourada, muito bonita. Nossa. Esse avental que eu tenho aqui é feito com casca de cebola. Era branco esse algodão, que eu pego com as gurias aí da pós. Ai, lindo, lindo. Então agora devagarinho, eu poderia botar mais baixo. A gente deixa em fogo baixo daí pra fazer esse pra- processo. Eu gosto de deixar bem baixinho, que não fique fervendo tanto, porque também isso não... Tem que ser uma temperatura. Eu não meço, tem alguns corantes que demandam Sim. o grau de temperatura diferente, mas em geral assim tá bom. E o legal é ir mexendo para a fibra se movimentar Pegando em todas bem. as partes, né? Isso. Ela tem que ficar solta. Tem um perfuminho, a cebolinha, Aham. mas é gostoso. Mas é gostoso, super. E assim também, quando eu estava tingindo em casa e fiz de eucaliptos. Meu Deus, muito lindo, mas a família não curtiu muito. Porque era muito cheiro. O cheiro é forte, né? Sim, urucum dá um cheiro delicioso. Que legal. Ah, é muito bom. Ah, é uma experiência totalmente sensorial também, né, Lu? Muitos sentidos aguçados. Verdade. E pensar também, ir descobrindo, para mim também é uma novidade, assim, um pouco sobre as propriedades das plantas, as propriedades medicinais. É muito encantador, Sim. é fascinante. Eu acho que é um início assim de uma coisa que veio para ficar na minha vida porque me agrada Ai, muito. que legal, que legal. Além da cerâmica, não vou largar a cerâmica, porque olha, até meus desenhos tudo são Tá tudo relacionados. conectado. Só que eu achei legal também essa possibilidade. Só que essas tintas não servem para cerâmica porque são vegetais. Pois é, eu ia perguntar isso. A gente não consegue usar elas na cerâmica. Só se a gente fizer uma decoração a frio. Porque Entendi. eu, além de fazer esse tingimento, eu também fui descobrindo como realizar uma aquarela, uma tinta para utilizar no papel. Legal. Ou na xilogravura, ou como eu faço aqui na serigrafia. Esse é outro processo também muito interessante que de legal. tu transformar isso em pó e ali tu conseguir fazer tintas. Que legal. Então é algo muito lindo e a alquimia pura é incrível porque é muito Sim, muitas nossa. questões químicas mas tudo bem controlado assim, não é Sim. tóxico, então é bem tranquilo. Mas mesmo assim a gente tem que cuidar porque algumas plantas, né, em quantidades maiores,
realmente podem fazer mal. Sim, Eu sim. desconheço, mas é interessante pensar, ver, analisar. Hoje na internet tem tudo, colocar o nome da planta, tem o nome científico e ver as propriedades, e ela é tóxica. E Lu, esses materiais mais específicos, assim, tipo alume e tal, onde que a gente consegue encontrar? Isso. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o alume eu comprei na Química Del Guare, Del Guare. A gente pode escrever depois qualquer coisa, que aí vendem por quilo. Mas como eu falei, na farmácia vendem, porque parece que utilizam também quando se faz unha e machuca, é como um anticoagulante que aparece o alume. Sim. Se utiliza também na questão de cosmético, utilizam como desodorante, tem várias propriedades assim interessantes que não é difícil de achar. O resto dos materiais, como eu falei, floricultura, feiras. Nas feiras a gente tem que ser amigo dos feirantes que legal. E fazer. No mercado público tem vários chás, flores, porque tem muitas a calêndula, que eles vendem em pacotinhos também. Que legal. Então, vou mostrar mais um pouquinho do teu caderno aqui, tá? Porque o pessoal ficou assim encantado. E realmente esse caderninho aqui é uma preciosidade. E é uma forma de a gente depois, como são tantos passos, como vocês viram, é um banho de tanino, quanto o tempo que a gente faz o cozimento. Tem até os derrames de tintas. Não, e até porque, né, Lu, nessa coisa de experimentar, às vezes sem querer deve sair muita coisa legal, né? Então é importante registrar, assim, para conseguir depois replicar. E os fios também, isso é muito interessante, que me chamou a atenção. Fios de algodão, para quem gosta de trabalhar, sei lá, também tingir. Essa foi uma novidade, essa blusa que eu fiz. Porque, vou mostrar de pertinho a blusa. É de viscose, tudo bem, ela tem algodão, mas tem um pouco de poliéster, mas ela pegou super bem. Um pouco mais claro de outra blusa que eu fiz, que ficou mais escura, mas olha, o mesmo tingimento nessa base ficou desse jeito. Uau! Que é algodão. Algodão 100% não é orgânico, é 100% algodão. E Lu, e essa coisa da impressão botânica daí, como que é esse processo, além do tingir? Porque daí é mais uma etapa, né? Mais uma etapa, que eu me empolguei muito, porque isso aqui é novo para mim. E eu pensei, vou fazer isso na live, mas pensei, é muita coisa, porque são mais soluções. Imagina, eu me atrapalhei com essas duas aí, fica meio complexo. E eu falei, não, mas a gente faz mais ou menos os mesmos procedimentos do tanino, sempre pensando no algodão. E só que na questão da impressão botânica, a gente precisa de duas soluções para dar efeitos. Então, por exemplo, se utiliza muito, para quem já queira começar a pesquisar um pouco, o sulfato de ferro. Sulfato de ferro também é um mordente que altera as cores. Então, por exemplo, aqui que tem uns cinzas, de eucaliptos, a gente agrega e vai regulando para dar uma variante na tonalidade. O sulfato ferroso se vende também nessas químicas, né? E também nas veterinárias, porque é utilizado para agropecuária, essas coisas, né? E então você prepara essa solução ferrosa e a gente vai mergulhando o que a gente quer tingir. Por exemplo, as pétalas de rosa, as folhas de eucaliptos. Preparando o tecido, a gente embrulha, porque a impressão tem que ficar bem rende ao tecido. Ao tecido, Então é outro processo encantador, mas que demanda esse cuidadinho a mais, e a gente precisa também um rolo de madeira, e fazer uma pressão interessante para conseguir transferir a cor para o tecido. Como podem ver aqui, deu para ver bem direitinho as folhas. Legal. Bem a impressão. Lindo, lindo. E o que não pode o que não é igual, desculpa, teve aí uma visita. O pessoal passando aqui no Pátio Vila Flores é uma coisa. Aqui na impressão botânica não vai na fervura, vai no vapor. No vapor vai. Então, tudo para fixar as cores, a gente precisa do fogo, como na cerâmica.
Na cerâmica a gente precisa do fogo para transformar Sim. nossa argila em cerâmica. Aqui, para fixar a cor, a gente precisa do fogo. E eu tava pensando agora que essa coisa da impressão, Ó, de ó usar, a cor. de usar plantas e tal, na cerâmica também, né? A gente Também, usa. sim. Ai, muito. olha a cor, meu Olha Deus. o clarinho. E aqui vai dar Que um lindo. marrom mais amarronçado. Uau! Nossa, essas tonalidades. Tá combinando aqui com o paçoca que tá passando aqui na nossa live, ó. É verdade, né? O paçoca está nas cores do tingimento natural. Então ele vai, à medida que vai passando as horas necessárias, Aham. a gente Que vai lindo. pegando essas cores lindas, que depende do tecido, do mordentado prévio. Incrível, Lu. É muito lindo. Maravilhoso. Então aqui poderíamos, se vocês quiserem explorar em roupas, fazer o banho, o segundo banho e ver as nuances da tonalidade que a cebola nos proporciona. Que ela nos alimenta e ao mesmo tempo, olha as cores lindas que ela guardava, que eu nem imaginava que a cebola daria essas cores. Nossa, é muito incrível. Muito incrível. Então tem essa cebola e tem a cebola roxa também, que é Ah, interessante verdade. de ver a tonalidade que ela dá. Fica muito diferente dessa, Lua, da roxa? Deixa eu te mostrar que, se não me engano, eu fiz... Ai, não tu tem fica- no teu caderninho É. aqui. Fica mais roça, assim. Ah. Mas também porque foi, olha, se eu perceber, eu acho que fiz outro processo. Hervir por 1 hora, percebendo... Ah, eu botei junto, mas não estava fervendo e deu essa tonalidade. Entendi. Não estava fervendo a água, então ela ficou menos tempo, 30 minutos, porque eu coloquei e comecei Sim. a contar o tempo. E aqui a mesma, que roxa, deu esse meio esverdeado, né? Uau, como mais? muda, né? Impressionante. Muda Que bastante. lindo. Muito legal. Ah, esse caderno tá especial. Ó, a Beta tá falando aqui na nossa live que a gente tem que expor essas coisas todas, fazer uma exposição das modas no Galpão do Vila, Boa, seria com essas muito experimentações. legal. Ótimo, vamos. Quem Muito sabe numa especial. próxima a gente faz bem direitinho a impressão Sim. botânica. Eu já preparamos um pouco melhor o processo e Muito É isso. incrível, Lu. Muito incrível. E daí agora aquele tecido que tá aqui, a gente deixa mais? deixa 1 hora. A gente controlou. A gente colocou daqui meia hora, né? Mais ou menos. É, acho que faz uns 20. 20 minutos, né, que tá aqui. É 1 hora de relógio. Eu sempre tenho o cronômetro, agora esqueci de colocar, mas tenho aí alarme, eu coloco e vou tirando quando eu faço os aventais que eu quero que de alguma cor, de outra. Eu vou controlando. Ó, estão perguntando aqui se vai ficar salva a live. Vai ficar aqui no perfil do Vila. Então, quem quiser rever depois os processos... Ótimo. E qualquer dúvida também, a gente está à É. disposição. E Lu, vocês pensam em organizar, assim, no futuro, algumas vivências de tingimento aqui no ateliê de cerâmica? Pois é. Vou até mostrar aqui a portinha, ó, do ateliê onde a Lu trabalha, junto de outras mulheres incríveis que trabalham com cerâmica. Verdade. A gente ministra cursos de cerâmica e também faz umas vivências de queimas alternativas, bem interessantes. Ai, que legal. E realmente eu me sinto que estou explorando o tingimento. Eu acho que é tão amplo o campo e eu gosto de ter um pleno conhecimento. Então, Aham. por enquanto, eu acho que aceitei essa live porque foi bem assim, Claro. como contando um pouco minha experiência com essa esse novo caminho assim tão lindo. Quem sabe Um dia, daqui né, Lu? surja alguma Ai, que legal. experiência legal e que a gente possa compartilhar. Legal. Ah, e fica o convite para o pessoal experimentar em casa também, né? Claro. Agora, e juntando esses materiais todos que a gente consegue, enfim, reunir, Cebola planta, todos temos cebola. em casa. É, cebola Erva todo mate mundo dá tem. umas cores lindas. Uau. A erva mate dá um verde. Eu só tenho, olha, aqui, esse verde. Esse dá lá, mas no algodão Uau. também a gente modifica com sulfato, fica um verde bem escuro, assim, militar, não sei como se diz, verde. Aham. Sabe É, aquele verde? Aham, bem escuro. É, muito bonito e a gente também. Eu adoro chimarrão, então eu sempre vou coletando e guardando.
Só que vem legal. os bichinhos, tem que utilizar, senão... Sim. Mas também pode congelar, eu congelo muito abacate que recebo de minha amiga e colega, a Marcinha Braga, sempre guarda para mim os abacates, cascas, caroços. E Lu, só uma pergunta, desses materiais, assim, tem algum que seja mais fácil para quem quer começar de utilizar? O mais fácil é a casca de A cebola. casca de cebola. Casca de cebola, até pelo fato de que a cor é fascinante, mas considero que a casca de cebola é a campeã que a gente tem em casa. Sim. A coringa, realmente. E o alume a gente pode começar, então, buscando nas farmácias que tem, porém é bem pouquinho. Então, caso vocês queiram alguma blusa, algo maior, recomendo que entrem em contato com esses fornecedores, que não é caro, é simples, e ir explorando e até também se animar a ver quem tem pátio em casa. Foi muito engraçado porque eu sabia que a goiabeira era uma árvore que dava esses frutos lindos, deliciosos, porém eu não sabia que tinha na volta da minha casa tantas árvores. Nossa, muitas que incrível. árvores. Isso para impressão botânica é muito bonito também. Então a gente começa a olhar as coisas de outra forma também, realmente, né? E explorar, como eu falei, tem essa artista que trabalha com tingimento e ensina, a Luciana Marrone, dá várias dicas de como a gente descobrir que uma planta é tintória. Então é bem bacana isso, ir explorando e buscando essas referências importantes, né, para a gente ampliar nosso conhecimento. Que legal. Ai, coisa boa, Lu. Muito obrigada. Imagina, vamos mostrar aqui uma última vez para ver como é que tá nosso... mas olha... Gente, tá muito especial isso. Dá vontade de sair vestindo. Mais escuro. Então, após uma hora, temos que deixar esfriar. Isso é importante também. Não dar esses choques de frio, calor no tecido. E até para não nos queimar também, né? Sim. Porque eu, antes de ter essa colher, eu tinha uma menorzinha. Eu sempre me acabava queimando. Então, deixar ele, desligar o fogo após uma hora, deixar ele esfriar naturalmente, enxaguar, ele vai sair um pouco de cor, mas até a gente perceber que não está saindo mais cor, essa cor que vai fixar. Sim. E após isso, os cuidados, como falamos, de com relação lavagem. à lavagem, não expor ao sol, não secar no sol, na máquina, na lavagem mais suave, mas tem que ter um cuidado especial. Sim. Porque olha o processo lindo, ele precisa esse cuidado, esse amor que a gente coloca na hora de tingir, de preparar todo o tecido. Não vamos jogar na máquina aí. Claro, de qualquer jeito, tem que ter um cuidado. Jeito, e o cheirinho fica um cheirinho de chá, né? Gostoso o cheiro que sai. E eu gosto também de passar a roupa depois que tá costurada, que está pronta, e ela solta um perfume. De cebola gostosa, não é de comida. Sim. Tu tava fazendo umas máscaras também, né? Tava fazendo umas máscaras. Tem uma para nos mostrar aí. Que são, isso aí com xilogravura, com tintas naturais. Mas percebi que realmente a máscara lava tantas vezes. Essa tem várias lavagens, mas a gente não tem tanta paciência de lavar uma a uma. Eu tenho outras máscaras, boto na máquina sozinha. Sim. E ele desgasta. Entendi. Então, demanda tempo e por enquanto não fiz mais. Mas quem sabe, estou mais focada nas... Tu tá fazendo peças de tingimento, assim, pra quem quiser, de repente, sei lá, ficou afim desse avental, ou dessa blusa. Estou vendendo esses aventais, que tem essas impressões. É lindo. Isso aqui é cebola, a impressão é com abacate. Uau. Então, todas elas têm meus desenhos. E com a muito impressão linda. extraída de diversas tintas, de diversas plantas, perdão, de eucaliptos. Que legal. Então estou produzindo esses aventais, tem os colares que também estou fazendo com tingimento. Ai, gente, muito os cordões, lindo. que esse é mais antigo, eu fazia só com algodão, mas percebi que tanto no tecido, nessas malhas, a gente pode tingir. Então, uma dica também para pensar o tingimento em diversos suportes. É muito legal isso da gente fazer as coisas que a gente veste também, né, Lu? Verdade, muito bacana. É outra relação com vestir. Se sente bem, não só pelo fato de a gente ter feito, senão também pelo benefício que a gente está fazendo
uma parte, sem dúvida que eu digo, eu não quero usar mais plástico, mas não temos como nos livrar de uma hora para outra, né? Sim, é um processo. Poucos, já fazendo nossa parte, que seja pequena e pensando um pouco no meio ambiente, na nossa própria saúde, já estamos felizes. Que legal. Ó, então quem quiser saber mais do trabalho da Lu, a gente vai deixar aqui o Instagram dela marcado. Nas divulgações também do festival que a gente postou, a gente marcou ali o perfil dela. E também do ateliê aqui de cerâmica, para quem se animar de vir aqui com todos os cuidados necessários, né? Botar a mão na massa e, enfim, ter essa experiência agora, aproveitando esse clima primavera, que tá mais gostoso da gente, né? Tá ao ar livre. Esse pátio maravilhoso. Enfim, tá todo mundo mais do que convidado. E é isso, gente. Vamos terminando nossa live, então. Lu, muito obrigada por compartilhar teus saberes com a gente. Obrigada. Até a Foi próxima. muito especial. E fica o convite para o pessoal se aventurar em casa aí. Isso mesmo. Todo mundo atingir roupas e Isso aí. Vamos tingir tudo. transformar. O pessoal tá mandando muitos corações e agradecendo aqui também. Tá, muito obrigada. Então tá, gente. Amanhã tem mais programação do Festival da Primavera. Sexta também. E relembrando que a gente tá com as cestas agora do Festival da Primavera, que vão ficar disponíveis ao longo de toda a estação. Nos vemos amanhã, então. Um beijo e até!